Você tem facilidade de se sentir próximo às outras pessoas? Você consegue falar de si mesma sem se sentir muito exposta? Você se sente à vontade para ser você mesma, espontânea, autêntica, com os outros, mas especialmente com seu parceiro? Bem, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o que é o medo de intimidade e como esse medo pode estar sabotando os seus relacionamentos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você gostaria, de saber como os seus pensamentos podem estar sabotando o seu relacionamento, eu tenho um e-book gratuito que eu acho que vai te ajudar muito. E se você quiser começar hoje mesmo a transformar a sua vida amorosa, eu tenho um curso chamado Amor à Segunda Vista, que vai te ajudar a reconstruir a sua postura diante do amor. Vai te ajudar a lidar melhor com as expectativas que você cria e a construir um relacionamento que seja mais saudável. Tanto o link do e-book quanto o link do curso vai estar na descrição desse vídeo. Então, gente, antes de falar sobre medo de intimidade, eu preciso que você entenda que o amor saudável, ele tem dois importantes pilares: a entrega e a autonomia. Só que assim, o ser humano ele é tão contraditório que ao mesmo tempo que ele tem necessidade de se unir, de se entregar ao outro, nós também temos necessidade de nos distanciarmos, e vivermos a nossa própria vida. Se você se distancia demais do outro, você coloca o vínculo entre vocês em risco. Se você se aproxima demais do outro, você coloca a sua independência em risco. E é justamente essa contradição que torna os relacionamentos amorosos tão desafiadores para tanta gente. Por quê? Se você se aproxima demais no relacionamento, ele corre o risco de ficar ruim. E se você se distancia demais no relacionamento, ele também corre o risco de ficar ruim. Mas e aí? Como é que a gente faz? O jeito é encontrar um equilíbrio entre distância e aproximação. E lembra que eu já falei em outros vídeos, gente? Amor saudável tem a ver com equilíbrio, tá? Então, para a gente entender o que é intimidade, é importantíssimo que a gente compreenda que é necessário haver um equilíbrio entre entrega e autonomia. Porque, do contrário, ou você não consegue construir a intimidade porque você está distante demais, ou você se sente engolido pela intimidade porque você está próximo demais, tá certo? Mas o que é então intimidade, gente? Ter intimidade significa ter liberdade e confiança para se revelar para o outro. Você ter liberdade de expressar verdadeiramente os seus pensamentos, as suas opiniões, sentimentos e comportamentos, mas isso tudo sem o medo de ser julgado ou rejeitado pelo outro. É você poder mostrar para o outro as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, os seus buracos emocionais, mas isso tudo sem o medo de ser abandonado. Intimidade, gente, só vem a partir da entrega, dessa postura de entrega na relação. A intimidade, ela traz uma sensação de segurança e de proximidade emocional com o seu parceiro. Para boa parte das pessoas, ter intimidade significa encontrar um lugar reconfortante, um lugar de descanso na relação. Bem, gente, a construção da intimidade é algo essencial em qualquer relação, principalmente se essa relação for saudável. Por quê? Porque ela fortalece o vínculo e a segurança, sentida nesse casal. Mas se é algo que aparentemente é tão bom, por que é que a intimidade provoca tanto medo nas pessoas, A gente tem que entender o seguinte, que para a gente ter intimidade com o outro, é necessário que a gente se aproxime emocionalmente dele. E quando você deixa o outro se aproximar de você, muitos medos são engatilhados. Vou falar hoje de alguns desses medos para que vocês entendam a situação, tá bom? O primeiro medo que a gente tem muito na intimidade, gente, é o medo da rejeição ou o medo do abandono, tá?
Se é na intimidade que você se revela de verdade para o outro, muitas vezes surge o medo de você se revelar e o outro não gostar, né? E já imaginou se o outro não gosta? E se ele não gostar e te rejeitar, né? Porque quando a gente se revela, pessoal, a gente não revela só as nossas coisas boas, a gente também revela as nossas coisas difíceis, os nossos defeitos, né? As coisas que nós temos dificuldade em lidar. Quando você tem uma autoestima tão baixa, né? Quando a sua autoestima é assim, te dá muito essa sensação de que você é pequeno, de que você é inferior de alguma forma, você acaba não acreditando que você é capaz de despertar amor no outro. Mesmo se você for uma pessoa muito bacana, você não acredita que se você se revelar de verdade para o outro, ele vai gostar de quem realmente você é. E isso é um grande problema, né? Por quê? Porque quando eu não acredito que o outro vai gostar de mim, eu acabo criando uma máscara para agradar o outro, né? As pessoas que criam uma máscara, gente, muitas vezes elas criam um personagem, né, que se comporta exatamente como elas acreditam que precisam se comportar para serem amados. Ou seja, às vezes a gente nem sabe se é desse jeito mesmo que a gente precisava se comportar, mas como a gente imagina que isso vai agradar o outro, a gente cria uma personagem que vai ser exatamente o que o outro gostaria que a gente fosse, né? Só que tem um problema nisso tudo. Na intimidade, esse personagem que você cria não consegue ser sustentado, tá? Por quê? Porque na intimidade isso vai sendo desconstruído, né? Não tem idealização que resista à convivência, tá, pessoal? E dá muito medo que o outro descubra verdadeiramente quem você é. Por quê? Porque dá medo da gente ser desmascarado, né? E se a gente for desmascarado, o outro olhar para quem a gente realmente é e nos rejeitar, e for embora, né? Então isso provoca muito medo. Por isso que eu quero te deixar uma pergunta, aliás, algumas perguntas, tá? Você realmente consegue se mostrar nos seus relacionamentos amorosos? Ou você só mostra aquela parte que você acredita que o outro vai gostar? Só mostra o seu lado bom, alegre, forte, seguro, o lado que você acha que vai agradar o outro. Bem, se você faz isso, deixa eu te contar uma coisa. Muito possivelmente você tem problemas de intimidade, tá? Um segundo medo que surge muito, né, na intimidade, gente, é o medo de ser dominado pelo outro. Se você realmente se permite ter intimidade com alguém e com isso você vai então se revelar para o outro vai conhecer as suas vulnerabilidades, as suas feridas existenciais. E até aí tá tudo certo. Só que você pode ter medo que o outro use isso contra você. E veja bem, pessoal, tem gente que infelizmente usa mesmo, tá? Você pode ter medo que a pessoa use os seus segredos, os seus medos mais profundos para te controlar de alguma forma, para te dominar emocionalmente de alguma forma. O medo de ser dominado pelo outro, pessoal, é um dos principais motivos, né, que se tem medo de intimidade. Surge muito, né, dessa postura de desconfiança que a gente tem do outro. E as pessoas que têm esse medo, elas vão evitar ao máximo que o outro se aproxime, porque elas vão ter medo de perder o controle sobre a própria vida, caso o outro descubra as suas vulnerabilidades. Ou caso, né, você se apaixone perdidamente pelo outro, porque quando a gente se apaixona perdidamente pelo outro, o outro acaba tendo muito poder sobre a gente. E você pode ter medo disso acontecer com você. Bom, eu deixo então, para esse medo, eu deixo a seguinte pergunta para você. Você tem medo de amar tanto alguém a ponto do outro te ter nas mãos? Você tem medo do poder que o outro pode ter sobre a sua vida ou sobre as suas emoções? Se você tem esse medo, pode ser que você tenha problemas com intimidade, tá bom? E, gente, um terceiro e último medo que eu queria conversar com vocês, né, que alimenta esse nosso medo de intimidade, é o medo de ser engolido pela relação. Como é que funciona isso? Quando você entra numa relação de intimidade, a proximidade com o outro é tão intensa que você pode se sentir sufocado. Você pode sentir que você vai perder a sua liberdade, deixar de ser você mesmo.
Você pode ter medo, né, de abandonar sua própria vida, de não ter mais uma identidade que é sua. Você pode ter medo de se perder na intimidade com o outro, de perder os seus próprios referenciais, né, de deixar de existir emocionalmente. E para esse medo, eu deixo a seguinte pergunta para você. Quando o outro começa a se aproximar demais de você, você se sente sufocado e tem vontade de sair correndo? Bem, se você se sente assim, pode ser que você tenha problemas com a intimidade, tá bom? E como o medo de intimidade pode trazer problema para o seu relacionamento? Que eu acho que isso que é o mais interessante pra gente agora, tá? O medo de intimidade, gente, ele pode sabotar sua relação de várias formas diferentes. Eu vou citar aqui algumas formas, tá? Você pode nunca permitir que ninguém se aproxime de você e, com isso, só desenvolver relacionamentos superficiais e passageiros. Você pode tentar sempre agradar demais o outro para que ele nunca veja quem realmente você é e, com isso, se anular na relação. Você pode nunca confiar completamente no outro e viver sempre tenso, desconfiado e paranoico em relação ao outro. E você pode, inclusive, forçar uma intimidade muito grande no começo. Sabe aquela pessoa que acelera demais no começo? Você pode forçar a intimidade no começo e isso assustar o outro. E aí, se o outro for embora, você não precisa construir uma relação de intimidade com ele, né? E te deixa aí num lugar seguro. Esse é o tipo mais sofisticado de sabotagem que eu vejo, viu? Mas assim, existem várias outras maneiras, né, inclusive bem sofisticadas, né, que o medo da intimidade pode interferir negativamente no seu relacionamento. E sabe o que é o pior, gente? Boa parte das pessoas nem sabe disso. Pode ser que o medo de intimidade esteja sabotando seu relacionamento hoje e você nem tenha ideia disso. Mas como então superar o medo de intimidade, já que ele faz, né, tão mal para os nossos relacionamentos? Eu disse lá no começo, gente, que o amor saudável precisa de entrega e autonomia, eu não disse? A intimidade está ligada à entrega e para que ela não seja tão ameaçadora, você precisa fortalecer bem a sua autonomia emocional. Isso quer dizer o quê? Que você precisa fortalecer bem a sua autoestima, ser capaz de colocar limite no outro, conseguir sentir prazer na sua vida e nas suas coisas, ter aceitação com os seus defeitos, com as suas dificuldades, entre várias outras coisas, tá? Quando você tem autonomia emocional, a proximidade com o outro não te ameaça, porque você tem certeza de quem você é, do que você quer e do quanto você vai somar naquela relação. Não precisa viver numa máscara, né? Porque você aceita quem você é. E não precisa viver no medo, porque compreende que se o outro for embora, você vai continuar tendo e vivendo a sua vida, tá? Se você percebeu que você tem medo de intimidade e não sabe nem por onde começar a construir a sua autonomia emocional, eu te sugiro que você procure ajuda profissional. Faça terapia, encontre um bom profissional que vai te ajudar a construir todos esses recursos emocionais que você precisa para enfrentar o medo de intimidade. Porque, gente, ter uma intimidade saudável com o outro é uma sensação muito gostosa, tá? É construir um lugar de paz no seu relacionamento. E você merece viver um relacionamento que te traga paz, segurança e essa sensação de conforto e de descanso, porque isso é muito bom, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curta e deixe aí o seu comentário para mim, me falando do que você achou, se você acha que você tem ou não medo de intimidade, tá? E se você achou que esse vídeo contribuiu de alguma forma para sua vida, me ajude compartilhando ele com o máximo de pessoas possíveis, tá? E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, no perfil @tranquilamor. Lá eu posto conteúdo diário sobre amor e relacionamentos e fica bem mais fácil se você quiser entrar em contato comigo, tá? E também confira lá no Spotify o meu podcast, lá no canal Tranquilamor. Lá você pode escutar todos os áudios dos meus vídeos e muito mais, tá certo? Então, ame com saúde!